Olá pessoal, tudo bem? Estamos voltando às nossas aulas, né? Não como gostaríamos que fosse, mas nesse momento é preciso que a gente esteja disposto, né, a estudar, a aprender. Infelizmente ainda não vamos poder estar juntinhos, né, de corpo presente, mas estamos aqui, estaremos aqui juntinhos pela nossa tela. Então, para que a gente possa começar bem, eu quero dizer a vocês que o nosso horário, a gente deu uma mudada um pouco nele para ficar mais flexível, para que a gente não fique com aquele amontoado de atividades, para que a gente possa fazer com clareza, para que a gente tire todas as dúvidas. Então, esse momento é aquele momento em que você tem que se dedicar, você tem que procurar assistir os vídeos, tirar suas dúvidas com a professora, refazer aquilo que não foi, que você achou que não foi tão correto, aquilo que ficou para trás, você procurar fazer, para que a gente não fique com atividades sem serem feitas, para que a gente não fique com dúvidas, né? Então, hoje no nosso horário antigo, a gente teria português e matemática. Então, a gente deu uma mexidinha nesse horário, como eu já falei, para que fique mais flexível. Então, quanto a isso, você não precisa fazer anotação de horário na sua agenda, você só basta acompanhar os nossos vídeos diários. Então, só para dar uma lembradinha, todos os dias os vídeos vão estar dispostos na plataforma a partir das 13 horas. Depois você pode ver seu vídeo no outro dia normalmente. Se você precisar ver mais de uma vez, pausadamente, para tirar suas dúvidas sobre a atividade, faça isso, certo? Não vá fazer sua atividade de olho no WhatsApp, assistindo TV. Se concentre, tire um tempinho para você estudar realmente, porque aí, dessa forma, você não vai fazer algo pela metade ou de todo jeito. Então, para hoje, a gente vai pegar o nosso livrinho de português, certo? Então, hoje, como vocês estão vendo aqui, eu trouxe um texto. Esse texto tem no nosso livro, depois eu vou dizer a vocês qual é a página, certo? E como vocês podem ver, nosso assunto de hoje vai ser os sinais de pontuação, certo? Então, eu trouxe um texto aqui para vocês, que tem no nosso livro aí, na página 74, certo? O título do texto é O Bicho. Ele foi escrito por Manuel Bandeira. Então, olha só. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Certo? Por que eu trouxe esse texto hoje? Primeiro, porque a gente vai fazer um estudo sobre ele, certo? Aquele nosso velho estudo do vocabulário, que são os significados de algumas palavras, e o estudo de texto. E nele também a gente vai dar uma explanada sobre os sinais de pontuação. Então, primeira coisa que a gente pode encontrar nele, ó, vírgula, ponto, dois pontos, ponto final, certo? O que é que a gente vê aqui? O sinal de pontuação, ele tem uma grande importância em um texto, em uma frase, certo? Não importa se é curto, se é longo, o que importa é que a diferença que isso faz. Então, se eu fosse ler, eu li isso aqui, pausadamente, de acordo com a sinalização. Mas se eu fosse fazer essa leitura sem sinalização alguma, então seria, ó, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Não deixou de ser um texto. Porém, quando você faz a leitura de um texto sem atentar para a sinalização, a coerência dele ou o entendimento vai ser bem mais difícil, porque muitas vezes uma simples vírgula, ela muda totalmente uma frase, certo? Então, para aqui, depois a gente vai voltar para isso aqui e para o estudo desse texto. Então, eu trouxe aqui, ó, o ponto final, certo? Todo mundo conhece o ponto final, que é aquele pontinho que a gente usa
sempre no final da frase. Então, ele já está dizendo, ó, indica o fim de uma frase. Pronto. Se o ponto final chegou lá, quer dizer que o quê? A frase acabou. Aí aqui eu tenho, ó, a vírgula. Então, para que serve a vírgula? A vírgula ela indica uma pequena pausa ou uma numeração. Que numeração é essa? Não é 1, 2, 3 que você vai colocar, certo? É dentro uma separação de palavras que a gente chama de numeração em uma frase. A interrogação. A interrogação, vocês já viram isso, mas sempre vão ver. Ela serve para indicar uma pergunta. Então, ela vai estar sempre no final de uma frase interrogativa. Ela vai ser sempre para uma pergunta. Eu tenho ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula, ele indica uma pausa maior que a vírgula. Então, eu já vi que a vírgula ela indica uma pausa menor, para você não sair juntando e atropelando a frase. O ponto e vírgula, uma pausa um pouco maior. Isso não quer dizer que você vai ler uma frase, parar, ficar lá parado e depois continuar. Não. É a pausa na tonicidade da frase, certo? Os dois pontos, ele é empregado para indicar uma citação explicativa. Ou seja, quando você vai explicar algo, então, geralmente, antes dessa explicação, vem os dois pontinhos. Aí, aqui eu tenho a exclamação. Indica o final de uma frase exclamativa. Ou seja, quando geralmente a gente pode dizer para expressar surpresa, admiração, certo? Na frase exclamativa. O travessão, ele serve para introduzir a fala de alguém. Então, se você vai estar num texto e o seu texto, alguém disse, então vem os dois pontinhos e depois o travessão. Sempre esse travessão vai indicar que alguém no seu texto, ou na sua citação, ou na sua frase, está falando. Ou seja, se seu texto tem vários personagens, então o travessão ele pode indicar um diálogo de um para outro. Aí aqui voltando, ó, vi ontem um bicho na imundície do pátio, vírgula, porque eu fiz uma pequena pausa, para eu não sair juntando isso com isso, catando comida entre os detritos. Pronto, esse texto ele é continuativo, mas aqui eu parei, então quer dizer que essa parte aqui ela representou uma frase. Então, por isso que eu tenho um ponto. O ponto ele não é final só no final do texto. Ele pode ser no final de uma frase. No caso aqui é essa. Continuando o texto. Quando achava alguma coisa, ó, a vírgula aqui, não examinava nem cheirava. Então, ó, os dois pontos para indicar uma citação. O que era que acontecia? Ele nem examinava e nem cheirava. Ele engolia com voracidade. Terminei mais outra frase. Aí vem, o bicho não era um cão, mais uma vírgula, por quê? Eu poderia sair lendo tudo junto, mas a frase, o meu texto, ele ia ficar atropelado. Então, não era um gato, outra vírgula aqui, ó, e não era um rato, mais um final de uma frase. O bicho, vírgula, ó, meu Deus, era um homem. Então, se nesse trecho aqui, de bicho até homem, não existisse essas vírgulas, eu iria ler o seguinte, ó. O bicho, meu Deus, não era um homem. Veja como muda a tonicidade de uma frase. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, por aí, você pode ter a noção, o seu texto, ele sempre tem que ser lido com calma. Você não precisa fazer um texto lido às pressas, porque o entendimento sempre vai ser diferente, certo? Sempre vai ser diferente. Eu trouxe para vocês algumas frases, certo? Relacionado ao que a gente viu aqui, aos sinais de pontuação. Então, como eu disse, o ponto de interrogação, ele é usado no final de uma frase interrogativa. Então, aqui eu tenho uma frase interrogativa. Você quer ser nosso rei? Então, olha aqui o ponto de interrogação. Está onde? No final. Vem mais uma frase aqui, ó. Precisamos
de um rei. Então, onde é que está o ponto? No final. Então, quer dizer que minha frase, ela termina aqui, certo? Então, ó, precisamos de um rei. Aí eu tenho aqui, ó, mais uma. Agora é uma questão de tempo. Nossa vitória está garantida. Olha aqui, ó. Como eu disse, o ponto e vírgula, ele indica uma pausa maior. Agora é questão de tempo. Nossa vitória está garantida. Sempre lembrando que toda frase, quando você termina, ela sempre vem acompanhada do ponto final. Não importa se você esteja trabalhando uma frase com ponto final, com ponto e vírgula, a diferença é aqui, ó, certo? Quando terminar com interrogação ou exclamação, logicamente que eles vão estar no final. Aí aqui eu tenho. Muito bem, Romão. Muito bem, Romão. Salve o mundo dos guerreiros, o nosso general vitorioso. Então, aqui eu tenho duas situações, né, duas frases diferentes com o uso da vírgula. Uma na pausa e outra na numeração. Por que numeração? Porque eu estou fazendo várias referências ao general. Estou dizendo guerreiro e vitorioso, por isso numeração. Aí aqui, ó, quando eu uso os dois pontos, 5 pessoas foram selecionadas. Então, olha aqui, ó, os dois pontos e eu vou fazer a citação das pessoas. Inês, o Mauro, a Helena, o Cláudio e a Estela. Então, quando eu for fazer uma citação, eu uso os dois pontos. No caso aqui eu usei para pessoas. Eu poderia ter falado, mamãe foi à feira e comprou. 2 pontos. E fazer a numeração do que ela comprou sempre, lembrando que eu tenho que usar a vírgula também. Certo? Aqui, ó. Desde menino, eu tenho vontade de fazer uma coisa. Isto. Então, olha aqui, ó. A exclamação. Minha frase é exclamativa, certo? Então, ela terminou com uma exclamação. Existe exclamação no começo da frase? Não, você não vai usar nem ponto final, nem vírgula, nem ponto e vírgula, nem 2 pontos, nem interrogação, nem exclamação no começo de frase. O único sinal que eu posso usar no início de uma frase é travessão. Esse travessão também ele pode estar no meio do texto, certo? Desde que ele indique a fala do personagem. Então, para o travessão, eu coloquei o exemplo, mimoso. Então, o mimoso falou, vendi tudo o que tinha e dei aos pobres. Então, a citação de mimoso com o resto da frase. Ok, então eu espero que até aqui vocês tenham entendido, certo? Para os alunos que têm o livro, então na página 74, vocês têm aí o texto, o bicho, certo? E abaixo vocês têm o vocabulário. Nesse vocabulário, você tem a palavra bicho, certo? Deixa eu pegar aqui meu livro. A palavra imundície, pátio, catando, detritos, examinava e voracidade. Então, essas palavras você vai olhar, ler com calma, para você ver o significado delas. Como a gente já viu, vocabulário é o estudo dos sinônimos. O que é sinônimo? Palavras que têm o mesmo significado, ok? Aí você vê aí, como eu disse que a gente ia fazer o estudo desse texto, vocabulário e estudo do texto. Na página 75, você tem todo o estudo do vocabulário. Então, você vai voltar na sua página 74 e vai, ó, estudar isso aqui, porque aí você vai precisar para responder a atividade da página 75. A primeira questão você tem que fazer o quê? Relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. Como é isso? Então, você tem um número de 1 a 7. Cada número representa uma palavra. Então, você vai olhar, número 1 eu tenho imundície. Você vai descobrir qual é a designação, ou seja, o que a palavra imundície quer dizer e vai relacionar o número a ela. Isso com as demais, pátio, catar, voracidade, bicho, examinar e detritos, certo? Então, você fez a primeira questão, ok. Se você não, dizendo de novo, se você não consultar o vocabulário, você pode
é fazer errado. Então, consulte o vocabulário com calma. Tá aí no seu livro. Número 2. Encontre no diagrama, né, que é o diagramazinho com as letras, as palavras do vocabulário. Então, você vai olhar, eita, sei não qual é. Volta lá no vocabulário, olha as palavras que tem lá, procura. Quantas palavras são? Não está dizendo aqui não. Volta no vocabulário e olha as palavras, ok? Pronto. A página 75, somente estudo do vocabulário. Aí você tem o que agora? O estudo do texto. Então, você vai trabalhar todo o seu texto de acordo com o estudo dele. Então, agora o vocabulário vai ficar um pouquinho de lado, significado das palavras, e vamos ao estudo do texto. Na primeira questão, você tem responda de acordo com o texto. Então, você tem a letra A. Então, você tem o que o autor quis expressar quando diz: o bicho, meu Deus, era um homem. O que ele quis dizer? Você tem aí 3 opções. Você acha que o autor estava feliz, ele estava triste, ele estava espantado? Então, aí você tem 3 possibilidades. Então, leiam. Se você não entendeu o texto, leia o texto de novo. Não tem problema. É o que eu sempre digo. Para entender, muitas vezes a gente tem que ler 10, 15, 20 vezes. Não é vergonhoso. Vergonhoso é a gente achar que sabe uma coisa e fazer de todo jeito por preguiça. Na letra B, o que levou o bicho a catar os detritos? Detritos são o quê? Restos. Então, o que você acha que esse homem que foi classificado como o bicho, por que será que ele foi catar esses detritos no lixo? Aí você tem aí 3 opções também, certo? Você só vai marcar um X, tanto na letra A como na B. Segunda questão. Você já presenciou uma cena igual a essa? Se você já viu alguma pessoa nessa situação aqui, certo? Catando lixos, restos, isso não é uma coisa tão alheia, né? Que a gente nunca viu isso na vida da gente. Então, aí você vai representar abaixo. Ou você representa um desenho pequeno, né? Aí nesse seu quadrinho da alternativa B, você escreve até uma pequena frase sobre o que você viu. Na terceira questão, tem o seguinte: qual foi o sentimento que você teve ao ler esse poema? Se você ficou feliz, ficou triste, achou legal, certo? Uma situação. Então, vamos voltar o texto para essa situação aqui, ó. Se isso aqui lhe causa alegria, aí você vai escrever. A sua resposta é pessoal, certo? Tanto a terceira como a quarta são respostas pessoais. Você tem aí, ó, o que você acha que pode ser feito para resolver o problema da fome no mundo? Então, você analise direitinho, pense e coloque sua resposta. A resposta é curtinha, até porque você só tem uma linha para resposta. Ok? Então, nas páginas 75, estudo do vocabulário, e página 76, o estudo do texto. Aí a gente vem aqui para a página 77, que foi justamente tudo isso aqui, ó, que foi explicado, junto com os exemplos que eu mostrei a vocês, certo? A página 77, somente explicação. Essas explicações, juntamente com a que eu fiz, ok? Aí você tem a página 78. Que você vai fazer a atividade relacionada aos sinais de pontuação. Escreva um texto, do texto, o bicho, desse texto. Então, você vai precisar daquele texto, certo? Para você procurar palavras ou frases que tenham alguns desses sinais de pontuação. Então, você escreve a frase inteira, certo? Escreva, letra B, 2 frases em que você poderá ou deverá usar a vírgula. Então, a pessoal, escreva uma frase onde o uso da vírgula se faz obrigatório. Na terceira, você tem aí 2 crianças. Dentro desse quadrinho, você vai criar aquele balãozinho de conversa, né, o balãozinho do diálogo para cada criança, e escrever o que você acha que um está conversando com o outro. Lembrando que você vai precisar usar o sinal de pontuação. Qual é que você vai usar? Bom, eu não sei porque eu não sei a frase que você vai criar. Não precisa você usar o travessão porque no balão de diálogo eles são individuais.
Então não é preciso, a não ser que você crie um balão único, certo? Aí você vai precisar para distinguir, aí você vai ter que colocar o nome de um personagem do outro. Então é melhor você criar cada um balãozinho seu. Quarta questão. Transcreva o seu texto, ou o que é transcrever? Escrever o textinho que você criou nesse balãozinho embaixo, certo? Aí dessa vez, agora você vai precisar usar o quê? O travessão. Porque em cima você tem os balãozinhos para separar os personagens. Já no tracinho não. Você vai precisar usar o travessão para distinguir cada personagem que ele falou. Aí você vem para a página 79. Você tem a quinta questão aí que diz o seguinte. Lê o texto e pontue-o preenchendo cada lacuna. Lacuna a gente já sabe que é o quê? Espaço em branco. Qual é o texto? Tá aí, ó. Animais marítimos. Então o texto você tem. Não, você não vai voltar para isso aqui não. É o texto da quinta questão. Então, você tem aí, ó, águas vivas, caravelas, bagres, raias, moreias, ouriços do mar. Então, você vai usar. Que sinal aqui eu vou usar? Então, você vai voltar, se preciso para explicação, ou aqui do vídeo, ou do seu próprio livro, que tem aqui, ó, na página, deixa eu mostrar para vocês, na página aqui, ó, 77. Ou você volta para ela, ou volta o vídeo todinho, para ver as explicações de novo, certo? Aí você usa o sinal de pontuação que você veja que vai ficar correto no seu texto. Não é uma questão de adivinhação, não. Eita, eu quero colocar isso. Não, eu quero colocar isso. Não é essa questão. Seu texto tem que ficar coerente. Com coerência, então, a pontuação também tem que estar coerente a isso. Na sexta questão, você tem aí uma sequência de imagens. Aqui, ó. Porque o meu livro é pequeno, fica difícil de vocês verem. Tá vendo? Você tem uma sequência de imagens. O que é que você vai fazer nessa sequência? Observar as imagens e desenhar os balões com as falas para cada uma dos quadrinhos, usando a pontuação necessária. Se você vai fazer uma pergunta a um dos personagens, logicamente, que você vai usar a interrogação. Se você vai exclamar alguma coisa, então aqui, ó, os dois pontos, então vai depender do que você vai escrever, certo? Aí você tem aí sétima questão na página 80. Ah, tia, mas é muita atividade. Mas você veja, olha, que é para marcar, não é para encontrar no diagrama. Então, são respostas pessoais, respostas curtas. Então, não tem muito o que você reclamar, não. Viu? Vamos tirar a preguiça, deixar para lá. Então, vamos embora trabalhar. Na sétima questão, tem aí, ó, mula sem cabeça, mais um pequeno texto. Então, você vai ler esse texto. O texto está em ordem. O que está faltando nele é realmente somente a pontuação. Então, você vai ler todo ele, certo? E transcrever, o que é reescrever no tracinho abaixo. Se você acha que o espaço é pouco, organize sua letra, diminua sua letra para que ele caiba direitinho, certo? Então, você vai escrevê-lo e usar a pontuação correta. Então, cuidado para você não atropelar nenhum, certo? Lembre sempre que começou com letra maiúscula, pode ser que esteja no meio, em qualquer lugar, já sei que vem um ponto antes, certo? Então, vamos lá, um ponto, uma exclamação, preste atenção no texto. A oitava questão é o seguinte, tem uma anedota, certo? A anedota é um pequeno contozinho, né? Muitas vezes engraçado. Então, ou uma piadazinha, como a gente conhece mais. Então, anedota é o mesmo significado que piada, só que é uma palavra mais culta, podemos dizer assim. Então, você tem aí, duas pulgas consumistas estavam conversando. Durante a conversa, uma pulga perguntou à outra. Então, aí, somente colocar o sinal. Então, você vai ver se é ponto final, se é ponto e vírgula, se é dois pontos, se é vírgula. Somente, dentro do quadrinho. Não tem muito o que fazer, não. Certo? Aí embaixo tem, ó, só uma dica. Alguns sinais de pontuação determinam se as palavras que vêm depois se iniciam com letras maiúsculas ou minúsculas. Leia o trecho a seguir da história, O Pequeno Polegar, e complete a tabela
analisando o que aconteceu com a palavra do texto após cada sinal gráfico em negrito. Negrito é escuro. Aí você tem na página 81 um trechinho, já sabe que trechinho é uma parte de uma história, no caso aí do Pequeno Polegar, certo? Então você vai ler e vai ver se o que está indicando a vírgula, você vai dizer se ela é escrita letra maiúscula ou minúscula após a citação, e você vai marcar só o xizinho no quadrinho, só. Você não vai marcar em tudo não, você vai analisar a vírgula, a letra maiúscula. Eita, não entendi não. Volta a leitura aqui, ó, a explicação para marcar lá. Só o xizinho. Você não vai escrever nenhum nome dentro desse quadrinho, é somente um x, certo? Aí você tem a 9ª questão. Complete as frases com as palavras do quadro e não se esqueça da pontuação. Então, você tem aqui uma série de palavras dentro desse quadrinho roxo. Então, você vai usar elas para completar. Agora, cuidado. A frase número A diz o seguinte: no zoológico eu vi. Então, você vai procurar dentro desse quadrinho que se encaixa ao zoológico. Você não vai botar no zoológico eu vi sabonete, algodão, perfume, porque nem faz parte do contexto da frase. E usando o sinal de pontuação necessário, vírgula se for necessário, ponto final se for necessário, interrogação, exclamação. Então, vamos prestar atenção nisso aí, certo? Terminando, então, você vai usar todas essas palavras, terminando sempre a frase ponto final. Então, encerra por aí a atividade. Aí eu vou só lembrar, você tem a página 75 e 76, para estudo do vocabulário e estudo do texto. A página 75 e 76 para estudo do vocabulário e do texto. Passou o estudo do vocabulário e do texto, aí vem a página 77, que é isso aqui, ó. Certo? Aí vem as páginas 78, 79, 80 e 81. Essas páginas são justamente essa atividade que eu acabei de explicar sobre os sinais de quê? De pontuação, certo? Então, lembre sempre de fazer a sua leitura. Não importa se, eu tô com pressa, vou fazer nas pressas. Não faça a sua atividade desse jeito, porque vocês só correm o risco de errar. Só corre o risco de ter que fazer de novo, certo? Então, pronto. Por aqui a gente já fica com o estudo do texto do vocabulário, com os sinais de pontuação, certo? Então, agora deixa eu lembrar vocês, para as pessoas que não têm o livro, eu vou passar uma atividadezinha que você vai copiar no seu caderno, certo? Então, você, quem não tem o livro, caderno de português, por favor, coloque o cabeçalho, você já sabe que é o nome da escola, Campina Grande, e a atividade. Coloque sempre a data. Não precisa colocar atividade de casa ou de classe. Você coloca exercício ou atividade só. Aí você copia a atividade, que eu vou deixar a foto da atividade aqui no Classroom. Aí você copia essa atividade no seu caderno e responde. Pode usar a caneta? Pode. Você já sabe que pode usar a caneta. Só que organize sua letra para que fique legível. Ok? Então, eu vou deixar a foto da atividade e você vê. Aí, eu vou explicar essa atividade para quem não tem esse livro, tá certo? Pronto, pessoal. Aí, para quem não tem o livro, certo? Eu vou deixar aqui, ó, a foto. Esse textinho você vai copiar no seu caderno. O desenho é preciso fazer, não. Você vai copiar esse texto no seu caderno do jeito que ele tá aqui. Ele tá sem pontuação nenhuma, certo? Aí, você depois, na outra folha, vai transcrever esse texto já pontuando da forma correta. Então, você tem um texto aqui, certo? Todo escrito. Você não vai mudar ele, não vai inverter, não. Você só vai copiar. Aí, na questão, aqui você copia, não mexe em nada, só copia. Aqui você reescreve, fazendo a devida pontuação. Então, você tem que ler ele, ver direitinho, pausadamente, para fazer isso aqui, certo? Então, leiam direito quantas vezes preciso for, para você entender esse texto. As fotos da atividade eu vou deixar aqui, certo? No Classroom, que é para você fazer e bem feito. Lembre
de qualquer dúvida, me procure, tire as dúvidas, procurem assistir suas aulas, não deixe acumular, porque se você acumula, fica pior, né? Se você faz com calma, se você cada dia se dedica a fazer aquela aula do dia, você não vai ter um acúmulo de atividade e não vai ficar com dúvidas, tá certo? Então, qualquer coisa, eu tô aqui, me procure pra gente fazer direitinho, tá bom? Um beijo e até a próxima.